Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 11 horas e 9 minutos, dia 16 de 2 de 2022. Temos 22 graus, uma manhã agradável aqui em São Paulo. Desejo saúde e paz a todos. Hoje teremos Corinthians e São Bernardo. Eu sou nascido, estudei em São Bernardo do Campo, tenho família na cidade, minha cidade natal, portanto. Porém, entretanto, todavia, não deixarei de dar o meu palpite. Será Corinthians 7, São Bernardo 0. Pessoal, hoje eu vou começar os estudos aqui falando um pouco do dólar, né? A gente finalizou a maior operação que eu já fiz em 20 anos na moeda, 600 pontos. A gente praticamente, se a gente pegar a máxima recente, tá aqui na região, o pico mesmo, né, foi 5.873. Esse topo aqui na região de 5.800, o nosso médio estava 5.787. A gente foi rolando, então praticamente um médio na máxima. E a gente zerou ontem a 5.187, 600 pontos na veia. Então foi uma primeira conquista, como diria o poeta, em 2022. Né, nós pontuamos bem em janeiro e realizamos o lucro agora em fevereiro. Se tiver alguma oportunidade interessante, a gente entra de novo. Só que nós temos 4 carteiras abertas, temos 2 fechadas. Tem um mini índice e assim vamos seguindo. Muito obrigado pelas congratulações que a galera deixou nas redes sociais. Então esse é um ponto número 1. Ontem, ainda no mini índice em G de gato 22, nós realizamos em torno de 1.000 pontos de lucro, né? Alguns um pouquinho mais, um pouquinho menos. O meu deu 1.010 pontos. A gente cravou no 115 mil, então segunda conquista. E hoje, no mercado à vista, bateu nos 115 mil pontos. É o primeiro desafio do ano. A gente lançou quando estava 109 mil, 6 mil pontos, né, de acerto aí no desafio. E hoje, eu lancei oficialmente no Informe Cenário e depois coloquei lá no Telegram. Eu te vejo nos 121 mil pontos. Então é o segundo desafio do ano, já está valendo. E vamos ver aí se a gente acerta novamente. Daí eu vou explicar por que eu lancei esse desafio. O mercado consolidou um fundo aqui na região de 110,850. Eu digo mercado à vista, o Ibov. Hoje eu não vou conseguir fazer tudo num vídeo só, eu vou fazer em 2, ok? Ele cumpriu uma figura simétrica 109,490, recuou bem perto da média de 21, rompeu um pivô e disparou, fez isso depois tocando a média de 200, amparado o padrão do varal na de 5, e agora está subindo. Então o nosso alvo mesmo do desafio era 114,930. Bingo. Legal. Eu acredito que mais provável na segunda-feira o mercado atinja os 117 mil pontos. Talvez sexta. Mas pelo embalo que ele vem, até pela amplitude do movimento anterior, tem potencial para bater a 120,835. Mas eu não vou lançar o desafio, olha, te vejo nos 120,835. Te vejo nos 121 mil pontos. Se eu contar os pregões aqui, né, para fazer esse movimento dentro de uma tendência, se a gente pegar, por exemplo, ó, os candles, pegar o candle de hoje e transferir aqui a amplitude para a virada de agosto para setembro, eu contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles, né? Então eu estou falando em 8, 9 candles. E aí se eu pegar um calendário, eu estou fazendo isso agora, ó, 17, 18, mais os pregões da semana que vem, 7, 8 pregões. Então lá para o dia 28 de fevereiro, 1º de março, eu acredito que o mercado atinja os 121 mil pontos. Aí eu cravei lá 28 de fevereiro. Mas é 28 de fevereiro, 1º, dia 2 de março, e eu não estou contando feriado, nada, acho que não tem feriado, senão a gente dá o desconto do feriado. Então, é esse que é o desafio que está lançado. E as motivações são essas. Hoje,
Eu não estou falando de ontem, não. Ontem a gente acertou um pouquinho mais de 1.000 pontos no day trade. Hoje a gente lançou um outro. Quando o mercado abriu, ó, a mínima foi 116,255. A gente entrou num day trade ali entre 116,300 e 116,400. A minha ordem pegou a 116,355 e a gente traçou um alvo a 117,200. E a gente conseguiu realizar lucro. Então a gente pode dizer que a gente acertou a mínima e a máxima de hoje. Uau! Muito bom. Então eu, por exemplo, o meu lucro foram 845 pontos. Alguns alunos, de repente, vai chegar a 900 pontos, 800 pontos, porque são ordens a mercado. E agora está aqui, né? Vamos ver se aproxima a média de preço, como é que vai ser o comportamento. Eu estou traçando algumas LTAs aqui. Eu gosto de usar o gráfico intraday sem ajuste, o gráfico puro e simples, eu acho que é mais fidedigno. Mesmo porque, né, os gráficos diários estão a maior bagunça por aí, né? Não tem um software que o gráfico diário, por enquanto, tá redondinho. Então é isso aí. Introdução feita, vamos falar aqui de fluxo um pouco. Né? Não vai dar para gravar em um vídeo só, eu faço outro à tarde, depois do almoço. Hoje eu estou tomando meu Red Bull Summer Edition de pitaia. Então, estrangeiros compraram em todos os pregões de 2022, até o dia 11 eles tinham um saldo positivo de 13 bi. Legal. Daí, com base na informação que nós temos aqui no AE Broadcast, no AE News, eles compraram quase 2 bi no dia 14. Quer dizer, eles estão quase, né? 1,785, quer dizer, estão com 15 bi no mês de fevereiro. Perfeito? Isso é muita coisa. Certo? Então a gente está monitorando variante Omicron. Rússia e Ucrânia, PPI da China veio menor que esperado, a 9.1 esperava-se 9.5. Teve um fato relevante em relação à Cogna, que eu coloquei no informe cenário. Quem quer saber qual é esse fato relevante, assine e leia o cenário, é gratuito. E eu vou estudar o ativo aqui. Então a Cogna, sobre, né, o curso de medicina, tal, confiram lá no cenário. Olha, a gente tem YDUC. É a nossa preferência. Cara, entre a compra e a venda eu compraria, mas assim, se eu tivesse condições de ter uns 40 ativos em carteira, dificilmente Cogna faria parte dos meus planos. Mesmo porque a gente tem a Edux Participações, né? Ela rompeu uma cunha, fez um pullback, deve vencer aqui o 23,04 e subir nos próximos dias. Né, quem sabe buscando R$25. Aqui tem um jeitão aqui de mastro bandeira, respeitou média, LTB, que é a parte superior da cunha, então essa visão que nós temos para o ativo. Vamos prestigiar a galera aqui do YouTube. Pessoal, se puderem deixar o like, compartilhar o vídeo, falar da Top Traders por aí. E principalmente atuem na área de comentários, porque assim nós crescemos e aprendemos juntos. Querido amigo Wesley, prezado professor Wagner, parabéns pela operação no dólar, muito obrigado, 600 pontos na veia. Poderia explicar no gráfico racional no dia em que abriu a operação? Na verdade, Wesley, nós fomos rolando. A ideia era de um exagero mesmo e de entrada de fluxo comprador. Né? Mas o que trouxe muita confiança para nós, respondendo, eu sempre gosto de responder de forma objetiva, né? Foi esse oco. Né? Você tem fluxo estrangeiro chegando, menor PL em 20 anos, aí você tem um oco, né? Então foi a maior motivação, neckline aqui embaixo, região de 5.600, e fluxo, né? A gente já viu um fluxo estrangeiro, mercado um PL muito baixo, né? Então foram as principais motivações, caríssimo. Querido amigo Marcos Pereira, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz. Parabéns pelo trade no dólar, muito obrigado, foi realmente meu maior trade no dólar em 20 anos. Eu fazia umas peripécias dessas no DI, né, porque eu operava junto a um banco, ganhei uma bela grana lá e tal.
Eu utilizei praticamente a mesma técnica, né, que é da rolagem sucessiva, seguindo o fluxo simplesmente, com serenidade, controle emocional. Operei com 110 mini contratos. Poderia ter operado com mais? Poderia, mas eu acho que eu tinha que seguir o manejo do risco. Se eu ensino para o aluno um determinado manejo de risco, eu acho que por ética, por caráter, eu tenho que seguir, porque dizem que uma das características do caráter firme, né, é você fazer aquilo que você diz, que você prega, e principalmente você fazer, quando você não está sendo monitorado, as mesmas coisas que você faria caso estivesse sendo, né? Então o aluno, tudo bem, ele não tem acesso à minha plataforma, eu poderia ir operar com 300, 400 mini contratos de dólar, mas seria incoerente da minha parte. Eu operei com 110, que era o que o meu manejo de risco prometia. E, cara, depois faz uma conta aí, a galera que falou que eu fui com mãos de alface e tal. Porra, mão de alface, 110 mini contratos é dose, né? Eu tenho que ler isso ainda, né? 110 vezes 10 vezes 600, bonitão. Dá isso aqui, ó. Né? Então, caramba, mão de alface. Na verdade, eu segui o que eu ensinei para os meus alunos. É o manejo de risco que eles seguem. Agora, falar que foi mão de alface é dose. Teve um cara que falou, pô, mas você estava tão convicto que você não entrou com 1.000, né? Porque o meu manejo, eu ia ficar pagando multa e tal. E é o manejo de risco que foi ensinado, eu segui, porque eu acho que o caráter é isso. Eu não preciso estar sendo sondado. Eu não vou sair do manejo de risco, que aí o meu aluno vai falar, pô, o professor ensina a gente a fazer de tal forma e faz de outra, 110 tá bom, tô contente. E vida que segue. Nosso querido amigo diz lá, vamos que vamos, parabéns pelo trade no dólar, cerejas do bolo serão day trade no mini índice. Ontem acertamos 1.000 pontos e hoje acertamos 840, 850 pontos. E o primeiro desafio do ano, ambos 115 mil pontos, no dia de hoje será cumprido. Bateu hoje, né? Na verdade não bateu ontem, mas bateu hoje. Eu até comentei que eu achava que ia bater hoje os dois. Os dois não, né? O day trade a gente saiu ontem no 115, fizemos um outro hoje e o desafio sim. Ele... Caramba, tem um negócio no meu microfone aqui. Tirei. Bateu hoje. Como você sempre fala, Wagner, nada resiste ao estudo. A estudo é ao trabalho, querido. Obrigado pelos ensinamentos. Rumo a 126 mil pontos. Fúria, que Deus os abençoe. Lançamos o desafio Te Vejo no 121. Eu acho que bate entre o dia 28 e dia 2 de março. Se eu fosse cravar dia 28, o Johnny falou que bate dia 2 e o Traderson falou que bate dia 1º. Acho que alguém vai acertar. O dos 115 mil pontos, a gente errou a data porque a gente esqueceu do feriado lunar, né? Na China, aí tirou totalmente a liquidez do mercado, distorceu. Legal. Almir Lima, professor, parabéns pelo 3.600 pontos no dólar. Para pouco, sobre a rolagem no mini índice, pode ser feito pelo código Maravilha. Exato, eu até comentei ontem no Telegram que tem esse código mesmo para quem quiser rolar automático. Obrigado pela sua informação, sempre útil, contribuindo com a nossa comunidade. Maravilha. Ó que gentileza aí do nosso querido amigo. Fizemos a rolagem mais cedo, né? Agora a gente está no J de Jacaré 22. O Ortega, querido amigo também, bom dia, professor, felicidades. Pode analisar pose 3, claro. Gostaria, se possível, que me dissesse se estou querendo sair da Ambev, o papel não anda. Gostaria de aportar em outro papel, pelo menos para ganhar de 50% do valor, show. E tem que pensar alto mesmo, Ortega, tem que sonhar alto, trabalhar e estudar para materializar, é isso aí. Você vai no outro canal, o professor fala, não, mas tem que querer ganhar 3%, não, tem que querer ganhar 50%, esse é o nosso pensamento. Então vamos atender nosso amigo. Vamos falar de pose primeiro. Pose é positiva. A positiva ela me lembra duas coisas. Ela me lembra três coisas. Primeiro, o sistema de ensino que meu filho usou há muito tempo, que agora vai fazer 23 anos. Segundo, que eu tenho ótimas lembranças, né, doces lembranças. Meu querido filho. Segundo, uma lembrança maravilhosa também, a gente fazia as Expo Moneys Curitiba no Complexo Positivo, que era uma maravilha na Terra. E uma lembrança que não é tão boa, uma vez eu comprei um notebook da Positivo, simplesmente ele não funcionava, aí eu fui na loja, o cara, não, eu vou trocar, não. Eu falei pra ele, olha, eu troco por qualquer eletrodoméstico, eu só não quero um notebook Positivo. E aí eu acabei pegando o da Samsung e tal. Então eu tenho ótimas lembranças, material de apoio, uma maravilha na Terra, o Complexo também.
A minha experiência com o notebook não foi tão boa, mas eu acho que eles melhoraram muito com o tempo e é uma empresa admirável de forma geral. Eu falaria em compra, porque nós temos um fundo duplo, uma correção depois de um repique, houve um arame, e a barra de ontem é uma barra elefante, então eu falaria em compra. E sobre a Ambev, né? Vamos aproveitar e fazer os ativos fixos já. Sobre a Ambev é o seguinte, né? A Ambev, ela anda devagar, de repente ela fala que não tem pressa, né? Por uma razão muito simples, né? Você olha a volatilidade histórica, agora aumentou, mas muito baixa. E simplesmente ela saiu da base de um canal para a parte superior. Quando você fala em troca, eu acho algo extremamente delicado, porque se você troca, o ativo que você entra não anda e o outro dispara, é uma frustração das grandes. Eu sempre sou a favor, né, a não ser quando é um comando no grupo, alguma coisa oficial, mas de fazer parte parcial. Você vende a metade da Ambev e aloca no outro ativo. Eu acho que Neogrid, Pomo são boas opções, Porto Belo, né, Marisa, ontem já disparou, é o que eu penso, querido. Parcial. Aí nós temos o nosso grande amigo Antônio Santos. Boa noite, mestre Wagner. Boa noite, querido. Eternite no semanal, tá desenhando um W. O eixo do W na semana do dia 27/12. Mestre, vamos ver. Também poderia comentar um pouco sobre o fluxo dos estrangeiros, comentei no início. Será que os estrangeiros teriam coragem de comprar Enalta, ou Prio, ou só Petro mesmo? Acho que eles estão indo em todas. Todas. Vamos primeiro analisar, estudar, né, esses ativos relacionados a petróleo. Então, assim, Petro 3 e Petro 4 são ótimas empresas, nós fomos grandes entusiastas quando elas estavam aqui, consolidando o fundo, ó, fundo triplo típico aqui, 3 Rios, ó, 1, 2, 3 Rios em Petro 3, né? Hoje já está reagindo, continua sendo uma boa opção no meu entendimento. A gente teve a Petro 4, fomos entusiastas aqui no fundo triplo, depois no fundo duplo. Porém, eu penso que 3R é uma excelente opção. Está em tendência de alta também. Nós temos preferência por fundamentos mais descontados, Prio e Enalta. E eles estão comprando todas. Né? A Prio tem alvo aqui nos 29, talvez na virada do mês. E Enalta é a minha preferência do setor, tanto que é a que mais subiu. Né? Nós falávamos isso lá embaixo, aqui nos 12, quando ela estava na pinça. E é aquela história, pessoal, se a gente, por exemplo, quem compra nos 12, se bater 18 são 50%. Né? E estão distante das médias, mas tem uma condição de continuar o movimento comprador. No caso dela aqui, rompeu um filhote de canal com cunha. E aí ele pede a Eternite, né? Ether 3. Vamos ver aqui. Nosso querido amigo, ele pede para observar aqui o semanal. Eternite é uma boa empresa, eu considero. No semanal amparou-se sobre uma LTA, tem candles verdes, provavelmente vai romper um pivô a 18,98. E o eixo é isso mesmo. Na verdade, nesse caso eu não considero um W, Antônio, porque a diferença de um fundo para o outro é muito grande, né? O padrão da alavanca, mas aqui o 21,75 seria a cabeça de um pivô. Penso que está interessante sim para uma exposição na ponta compradora. E hoje simplesmente está trabalhando na parte alta da barra de ontem. Faz a barra forte, corrige, no meu entendimento, oportunidade. E disponha. E pessoal, detonem na área de comentários, que aqui a gente não tem medo de trabalho. Muito pelo contrário, a gente tem prazer, entendendo que o trabalho é uma dádiva. Carlos Vitzar-Caro, meus parabéns pelo acerto do dólar, professor. Eu que agradeço, alunos maravilhosos como você, que são a nossa razão de ser. Seja sempre bem-vindo. Duas questões.
Primeira, o que você está pensando em fazer, cara, o Supremo bloqueia o Telegram. Cara, isso daí se ocorrer, Carlos, vai ser lá nas eleições só. E se bloquear num dia, desbloqueia no outro, né? A gente tem a liberdade de expressão, mas eu acho que o Telegram tem que se adequar, assim como todas as outras plataformas mais populares assinaram um documento com o Supremo, eles vão acabar cedendo ou eles vão acabar parcialmente colaborando, enfim. E aí a gente pode ver um outro programa, tem a base de e-mails, ok? Acompanho você no Telegram, tem mais algum pacote fechado que você poderia, se tiver, como participar. A gente tem uma ideia, Carlos, de não cobrar nada de nenhum aluno. A gente está numa época de portas abertas até o mercado bater os 126 mil pontos. Quando ele bater os 126 mil pontos, a gente vai lançar as matrículas para uma imersão e fechar o conteúdo de novo. Isso foi combinado lá atrás, né? Então, combinado não sai caro. Então, a gente está trabalhando, eu estou mantendo a empresa girando sem entrada de nenhum centavo já há vários meses. O meu compromisso é caminhar com esses mais de 9 mil alunos até bater os 126. Aí, quando bater, a gente pega, fecha o grupo de novo e oferece a imersão e um período bônus no grupo fechado e tal, para quem quiser aderir. Ok? O Wagner Ribeiro, meu querido Xará. Bom dia, Xará. Impressionante esse volume de estrangeiros. Essa vendas institucionais inclui grandes fundos? Sim. Eis a questão, caríssimo. Se os fundos pararem de vender, busca 121 mil pontos realmente no final de fevereiro. E eu acho que eles tiraram o pé do acelerador da venda. Imagina se eles resolverem comprar, né? Mesmo que seja pouco, né? O meu querido amigo Wilson Costa, parabéns pelo mini dólar, espetacular. Obrigado, Wilson. Querido aluno Marcos Menini, está comigo aí há muito tempo acompanhando. Meus parabéns pelo trade no dólar 587. Eu que agradeço aí seu reconhecimento, humildade em vir aqui inscrever, enaltecer o nosso trabalho. Marcos, tomar um gole do meu energético. Marcos Moisés, tudo bem, mestre? Tudo ótimo. Não acha que com a aprovação do CAD e Anatel chegou a hora da Oi? Em breve deve sair da RJ. Obrigado e abraço. Marcos Falqueto, o professor. Obrigado, Marcos, pelo teu carinho, amizade e reconhecimento. Isso é muito importante para nós. Vamos falar da Oi? Oi BR3. A Oi é um ativo especulativo, né? Eu não acredito na Oi, por exemplo, como uma grande exposição fundamentalista. Com a mesma força que ela vai a 1,15, ela está 92. Então é isso, eu não acredito fundamentalmente que possa ser um grande case. É a minha visão e já é a minha visão há muito tempo, sendo objetivo como eu procuro ser. Juliana Avelar, top! Obrigado aí pelo reconhecimento, pelo incentivo. Marcel Fernando Bonassi. Caro professor Wagner, bom dia, bom dia. Você postou hoje no Telegram um calendário de balanços de empresas. Fiz isso ontem, fiz isso hoje. Ocorre me perguntarem se eu sei da publicação dos balanços é monitorada por você. Indubitavelmente. Nós temos por tradição já há muitos anos acompanhar de perto a temporada de balanço. Tentando antecipar um possível bom resultado, da empresa a gente procura ter em carteira os ativos que a gente entende que vai ter um bom impacto, né? E aí eu coloco inclusive os dados lá no Telegram também, como eu fiz. E eu anotei para a gente poder estudar. A PetroRio foi uma delas, eu já fiz. Eu falei da Cogna como destaque, né? E falando da temporada de balanços, teve Carrefour. Eu já fui um grande fã assim, do Carrefour. Hoje eu não costumo fazer as compras lá. Está reagindo bem ao balanço, o que é natural, né? Você tem uma tendência de alta, daí reduz, corrige aqui até a média. Deixa eu ver se fechou o gap, ó, 15,93, 15,93. Não, esse gap ficou aberto. Então é uma situação favorável à compra, na minha visão. Aí a PetroRio saiu o balanço, eu comentei. Tem a Banrisul, BRSR6, reagindo positivamente ao balanço, já vinha de um movimento, é um movimento em V, né, que tem alvo a 11,03, deve buscar nos próximos pregões.
Se bobear hoje, amanhã, então uma situação interessante para compra também, na minha visão, ainda é. E aí nós temos VEG, também teve seus números conhecidos pelo mercado. A VEG reagindo mal, mas eu penso que essa queda abre oportunidade. Está ali sobre as médias justapostas, mas eu prefiro o Home, né, do setor industrial. É uma questão de preferência, eu acho que os fundamentos são mais descontados e que ela passa por um período de acumulação para explodir. E aí nós temos a Caixa Seguridade, né? CXSE3, né, o ativo respondendo. Hoje está caindo, mas ela tem respondido bem no curto prazo. Eu penso que é uma belíssima exposição que nós temos e que vai trazer um lucro formidável, em especial se ela tiver forças para romper 9,75. Aí realmente não tem resistência, né? E é uma ação que eu tenho uma grana legal nela também, então estou com uma expectativa boa. Mas tem risco, né? Por isso que é renda variável, então a gente tem que ter essa consciência. Não estou termado, não estou nada. Termo eu só tenho em Gerdau. Mas eu fui reduzindo o termo e alocando mais à vista aí com o passar do tempo. Mas ainda tem um pedacinho em termo assim que eu fui rolando. Então a gente falou da Ambev, né? B3SA3. Ela... vocês sabem que eu não tenho exatamente uma versão, mas é um ativo complicado, né? Ela deu uma bela compra aqui nessa formação de fundo, no rompimento do canal. Não me interessaria pela ação no momento. É uma ação capaz de tudo subir, ela cair, ela tem suas particularidades. Eu não teria uma exposição no momento a B3SA3. Banco do Brasil é isso, né? Esse gap está aberto. Para quem é guerrilheiro, trader de guerrilha, você pode trabalhar com stop a 35,27 ou na mínima de ontem, 34,94. Aí tem Bradesco, é um movimento contrário, né, ao de Banco do Brasil. Não seria a minha preferência também, tá um pouco Itaúsa, mas eu acho que Itaúsa vai continuar subindo, como eu penso que o fará Itubi 4. Nós temos uma exposição a Sambi, que é a nossa preferência, penso que é o ativo mais descontado hoje em dia, e BPAC também teve seus números divulgados. BPAC também soltou, a molecada fala soltou o balanço, né? Eu acho meio... palavra meio abobalhada assim, mas enfim, é só o que eu acho não importa tanto. Então BPAC é uma exposição interessante também, em bons números, acima de 24,81 pivô de alta, portanto é uma situação favorável à compra. Sabe por que eu falo isso, pessoal? Tudo que é feito, é dito de uma forma meio patética, me soa forçado, não me soa natural. Sabe a história do bonzinho? Né? O bonzinho, assim, não me convence. Quem é muito bonzinho, assim, esconde alguma coisa. Na minha visão, né? Mas como eu disse, eu não sou Deus, eu não tô certo sempre. Mas sabe, muito bonzinho, muito enhenhen, assim, ele ou quer te vender tem alguma coisa errada. Né, quando a pessoa é muito boazinha, assim, então eu prefiro as coisas ao natural. Quem é muito bonzinho, você pode esperar que a conta chega, ou boazinha. Prefiro sempre a verdade. Então é isso, né? Se eu tiver errado também escreva nos comentários, como eu disse, eu não tô certo sempre. O IFNC para o alto e avante, pivô rompido a 10,847, aí nós temos o IMAT, algum nível de reação... porque as commodities o fazem, né, nessa sessão. Aí a gente tem Imob. Estaria o Imob preparando o rompimento de 804 e um mega pivô de alta? Eu acredito que sim. Aí temos Small 11. A forma mais simples, barata, clássica de se expor a Small Caps. No meu entendimento e visão, estamos diante de ombro, cabeça, ombro invertido. E aí teremos o índice de consumo, que no meu entendimento é onde está a chave. O 405 é um ponto importante, mas o 4067 talvez é tão ou até mais importante, porque é aqui que está a cabeça de um potencial pivô, né? E está ali brigando nessa mesma região. Temos o índice de energia para o alto e avante, é um bom termômetro também, assim como o índice de consumo. Então nos traz um otimismo muito grande essa movimentação. Pode romper um pivô maior ao 78,739, mas já está rompendo o pivô menor, uma vez que está acima de 77,795.
A Petros nós já estudamos. A Vale reage de forma tímida em relação ao minério. Porém, entretanto, todavia, respeitando o topo anterior e a média de 21, o que eu vejo como algo muito importante. Aí nós temos China 11, não me convence, acho que não está interessante no momento. Curi está numa região de topo anterior, penso que vai reagir a qualquer momento. Vamos guardar os balanços. Melk, a mesma ideia. Local Web ontem disparou, hoje está caindo, mas mantendo o preço acima de 10,63. Uma questão de tempo para voltar nos R$15 no meu entendimento. E Gerdau reagindo em relação ao minério, né? Agora ela parece formar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. E acima de 27,88, acionando um martelo. Dei um F25. Tá nesse lenga-lenga, rompeu o LTB, mas não vai. Parece um mastro bandeira aí pra cima, será, né? Não sei não me convence. Aí o dólar é aquilo que a gente comentou, a gente realizou lucro, tá mais ou menos no ponto que a gente saiu. Tem uma inclinação de baixa, mas está longe de média já, enquanto operar em patamar inferior a 5,290 com 500, tem um pivô de baixa em andamento, que a gente tem o intraday, né? Intraday mais travado, tal. O pessoal fica com medo de vender e de comprar nessa região, porque tem o viés de baixa, mas está um pouco esticado. E aí temos o Ibov, né? Acertamos o desafio no 115K, legal. Agora o próximo alvo 117,270. Aí temos o BOVA11, BOVA11 ele tem uma região de resistência importante, ó, 110 com 40, 110 com 37, 110 com 53, está acima, e o 110 com 60. Então interessante essa movimentação, próxima parada 102,83. E o mini índice tem um viés de alta aqui no curto prazo, né? Acima das médias de 21 a de 5, acima da média de 200, isso não acontecia há um bom tempo, né? A de 5 acima da de 200, que é a verdinha. E no intraday, o gráfico puro e simples aqui, movimentos de topos e fundos ascendentes. E é isso. Falando um pouco... Deixa eu apagar aqui o que a gente não está usando. Vamos ver aqui. Bom, os índices nós já falamos. Xangai. No meu entendimento, um arame de fundo prepara o rompimento do pivô a 3.500. Índice Nikkei, idem, pivô deve ser rompido a 27.880. O minério devolveu, não tinha visto aqui, estava no 140, já está no 136. Se o minério reagir, pode impulsionar um pouco mais aqui no Brasil, porque impacta CSN, os em Minas, Gerdau, Vale, as metálicas, né? O petróleo tem tendência de alta, então as correções são entendidas pelos players como oportunidades. Aqui os títulos de 10 anos norte-americanos, mais uma vez eles sugerem a formação de um topo, mas tem que começar realmente a cair, porque está muito forte. Essa correção do dia 14 foi até o topo anterior. E as bolsas americanas em baixa é interessante, né? Aceleraram depois da abertura do mercado à vista. Eu entendo que se reagir lá fora, aqui no Brasil, pode acelerar a alta que nós já vivenciamos, né? Então... Recapitulando, né, os pontos-chave. 13.850 para o Dow Jones, que é para anular o topo duplo. No caso do S&P, o ponto é 4.451 com 500. E o Dow Jones, o ponto, o eixo aqui do topo duplo, 34.799. O VIX naturalmente está em alta, porque as bolsas abriram em queda. Somente abaixo da média de 21 para projetar alguma coisa perto de $20. O BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 não tem nenhum sinal de fundo. O EWZ, por sua vez,
não tem sinal de topo. A minha impressão é que ele só vai encontrar resistência a 34,54, só que isso eu estou falando desde os 28 já, que tem a 34,54 no alvo mínimo. Bolsa do Reino Unido, uma correção na minha visão, França idem. Né? A França trabalhando na parte alta de um Marubozu desenhado ontem, Eurostock 50 precisa romper a média de 21, tem um fundo duplo, e o índice DAX na Alemanha, né, ontem acionou um martelo no rompimento de 15,150, trabalhando na parte alta no Marubozu de ontem tão somente. Então, dessa forma, entendemos como uma simples correção. Fluxo para mercados emergentes, um desenho parecido, está na parte alta de um Marubozu desenhado ontem, e hoje mais tarde vai ter fluxo cambial, por volta de 14,30, e o DXY, né, mais vendedores que compradores aqui, um movimento interessante. Aí temos Ibovespa em dólares para o alto e avante, aparentemente só vai encontrar resistência a 23.208, né, para os estrangeiros, nossa bolsa muito barata. E o milho, né? Cadê o milho? A gente está de olho, talvez para um comando, está de olho. Bandas de Bollinger justapostas, bom volume, a gente continua acompanhando o milho, a orientação maior é um canal. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. Putz, 36 minutos. O que eu vou fazer então? Depois eu volto fazendo as carteiras. Eu já fiz a desafios, depois eu falo da Pocket Ouro Fly USA, né? Faço essas 3 carteiras e dou uma palhinha no índice no dólar. Então é isso, desafio lançado, 121 mil pontos entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. E eu vou ver esse lance do feriado tal para poder cravar. E ontem e hoje fomos bem no day trade, 1.000 pontos ontem, 845, 850 hoje. Dólar cravado no alvo e desafio dos 115 mil pontos cumprido. Então eu vou colocar no título aí Tríplice Coroa. Um grande abraço a todos, muita saúde, muita paz. Hoje Corinthians 7, São Bernardo 0. Mais tarde eu volto, valeu!